Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um exercício do nosso desafio de 30 dias. Hoje nós estamos no dia 20, ou seja, faltam apenas 10 exercícios para que você termine todo o nosso desafio e realmente consiga perceber alguma melhora na sua consciência, na sua percepção e também no seu comportamento no dia a dia. Tá? O exercício de hoje ele é muito importante porque ele vai falar sobre medo. O título é Dissolvendo o Medo. O medo é como se fosse uma rocha, uma energia condensada densa, uma barreira na nossa vida que nos impede de caminhar, porque a gente sempre pode estar fazendo algumas escolhas, pensando ou olhando o mundo na base do medo. E se você faz isso, você não está vivendo de fato toda a sua potência, todas as suas virtudes, toda a sua luz. O medo, ele apaga a nossa luz, ele nos controla. Então, como é que a gente pode adquirir autoconfiança se o medo ainda está muito presente na nossa vida? Então, tem algo muito interessante que a gente pode observar sobre o medo, que eu quero que você preste atenção a partir de hoje, tá? E o exercício de hoje vai te ajudar a ampliar a sua mente, ampliar o seu olhar diante aos medos que você tem na sua vida, tá? Então, é muito importante que você entenda que existem duas formas de medo: o medo real e o medo imaginário. Tá? É claro que todos os dois é medo de qualquer forma. Então eles dão alguns sintomas, né? Da taquicardia, pode vir a ansiedade, pode suar frio, né? Assim, algumas pessoas se sentem paralisadas diante de uma situação de medo, né? Então eles têm os mesmos sintomas, só que a origem é totalmente diferente. O medo real tem a origem de fato no concreto. No aqui e agora, alguma coisa está acontecendo nesse exato momento que disparou o alerta de medo. Já o medo imaginário, ele não está acontecendo aqui e agora. A origem dele é muito na mente. Então, todo medo que a gente não está acontecendo nada aqui e agora, mas na minha mente vem o pensamento de que pode a qualquer momento entrar alguém aqui na sala e me assaltar, por exemplo. É um medo imaginário. Ah, Maylin, mas pode acontecer mesmo. Pode, mas nesse exato momento não é uma ameaça, percebe? Nesse exato momento eu estou aqui, tá tudo bem, a porta tá trancada, Então tá tudo bem. Então é um medo que a origem está na minha mente. Pode ser, essa mente pode pegar de algumas vivências do passado, que traz todo o pensamento, a carga de traumas, pelas nossas vivências, pode ter uma origem nas nossas vivências no passado, mas percebe que não está acontecendo aqui e agora, Então não podemos dizer que esse medo é real, tá? Por exemplo, eu estou passando numa rua e de repente eu vejo uma moto passando e assaltando uma pessoa ali na frente. Eu fico com medo. Estou falando de assalto porque é algo que está vindo agora na minha mente. Querendo ou não, todos nós temos medo disso acontecer na nossa vida, E de repente eu vejo, então eu fico ali com medo. Então é um medo real, tem uma ameaça ali naquele momento, acontecendo. Já o imaginário não. Antes de sair de casa eu já penso, será que eu vou ser assaltada? Já me dispara um alerta de medo. Posso sentir as mesmas coisas, mas percebe que o medo ele não é real, ele é imaginário. A maioria dos medos são imaginários, tá? Então, se o medo é imaginário, a origem está na mente, como é que a gente se defende dele? A gente não tem como se defender de forma biologicamente falando, Se existe, por exemplo, o medo real, uma ameaça está ali na minha frente, eu posso agir, eu posso correr, eu posso me defender, eu posso gritar, Então eu tenho uma reação fisicamente falando, Mas quando o medo é imaginário, muitas vezes essa ação de fugir, de correr, não ajuda muito, porque a origem está na mente.
Então, é por isso que a gente tem que ampliar a nossa percepção, ampliar a nossa consciência, para entender que o medo é imaginário e tomar as devidas providências através do nosso mundo mental. Tá? Então, se a origem é mental, a gente tem que trabalhar a nossa mente, a nossa consciência, a nossa clareza mental e também fortalecê-la, né? Fortalecer a mente para não cair ou não se deixar levar desses medos que podem nos paralisar, né? Medos imaginários que podem nos paralisar, tá? Então, o exercício de hoje, ele vai te ajudar a ampliar isso. É um exercício, não é muito difícil de realizar, mas eu quero que você observe primeiro os seus medos. Quais são os seus medos? Esse medo que você tem, ele é imaginário? Ele é real? Né? Então, aqui agora nós vamos trabalhar o medo imaginário, porque o medo real, só se estiver acontecendo alguma coisa agora que está lhe ameaçando, né? Aqui e agora nesse momento, mas eu imagino que não, tá? Então, vamos trabalhar os nossos medos imaginários, que a origem é da nossa mente, bem? Então, eu quero que você respire um pouco, perceba-se, traz consciência para esse momento e deixa vir na mente um medo que esteja te atrapalhando de adquirir autoconfiança, um medo imaginário que você deseja trabalhar nesse momento, que esteja lhe impedindo de viver, de fazer algo que você deseja. Escolha um medo, tá? Então, a partir do momento que você escolhe esse medo, a gente vai trabalhar esse medo, ok? Então, nós vamos escrever um pouco pautado em duas perguntas. Uma pergunta que vai nos embarcar na fantasia desse medo, tá? E a outra pergunta que vai trazer a gente para a realidade, tá? Para uma preparação, um suporte interno para nos preparar caso esse medo que a gente tenha possa acontecer, ok? Então vamos lá. A primeira pergunta é: o que de pior pode acontecer se suceder aquilo que se mostra tão ameaçador? O que de pior pode acontecer se esse medo que você tem agora, que escolheu agora, acontecer? Então vamos embarcar nesse medo, vamos olhar para o pior, né? O pior porque a nossa mente ela é expert de pensar as piores situações possíveis. Então vamos embarcar nessa fantasia e escreva no papel o que de pior pode acontecer. Entre na fantasia e escreva, tá? E a segunda coisa, eu quero que você escreva, depois que a gente embarcou na fantasia, a gente vai olhar um pouco para a realidade, tá? Então, olhando para a realidade, eu quero que você escreva respondendo essa pergunta: existe algo que eu possa fazer para evitar que isso aconteça? Existe alguma coisa, algum comportamento, alguma escolha, algo, qualquer coisa, né? Que você tenha que fazer, o que você possa fazer, que esteja ao seu alcance para evitar que esse medo aconteça, né? Aqui no e-book eu coloquei o exemplo do medo de dirigir, tá? Então vamos imaginar o que de pior pode acontecer. Eu tenho medo de dirigir, tá? Eu já tive esse medo, tinha muito medo de dirigir, passei muitos anos sem dirigir e depois voltei. Eu consegui tirar esse medo, confiar, arriscar, né? Porque é muito essa sensação de autoconfiança mesmo quando a gente está dirigindo, né? Eu estou no volante e eu tinha muito medo de que acontecesse alguma coisa ali, algum desastre, algum acidente, alguma coisa, né? E eu não soubesse resolver. Então, o que de pior pode acontecer é um acidente, eu dirigindo com o meu medo de dirigir, tá? Mas se isso que de pior se isso acontecer, né? A pior coisa na minha cabeça acontecer, o que eu poderia fazer nesse momento? Iria ter alguma solução, de alguma forma.
né? Ajudar as pessoas ou buscar ajuda, né? Tem coisas que a gente pode fazer, tá? Nós não somos sempre reféns das situações, a gente pode resolver de alguma forma. Aí, se eu pensar, né, se existe alguma coisa que eu, Maylin, possa fazer para que esse acidente, possível acidente, não aconteça quando eu estiver dirigindo, tem, né? Então eu posso prestar mais atenção na direção, posso estar mais concentrada, dirigir devagar, cumprir todas as regras, né, que eu preciso cumprir ali, né, ao estar numa direção. Tem regras ali que precisam ser colocadas, colocar o cinto, dirigir no nível de velocidade, né, parar o sinal, essas coisas que todos nós motoristas sabemos e muitas vezes não fazemos, né? Mas tem coisas que a gente pode evitar. Então, o que estiver no meu alcance, eu vou evitar, tá? Então, a gente vai partir nesse momento da realidade, porque na realidade a gente pode utilizar as nossas potencialidades, as nossas capacidades, a nossa força para sanar esses nossos medos. Quando a gente age diante de uma situação, o medo já não existe mais, tá? A gente tem possibilidade de resolução, de solução, tá bom? Então, o medo só existe quando a gente foge e fica no medo. Quando a gente age, o medo vai embora, né? Porque a gente sabe da nossa capacidade, tá? Isso na maioria das vezes, ok? Então, faça esse exercício, traga consciência. Se tiver alguma dificuldade, lembra que você pode entrar em contato comigo, tá? Eu estou sempre à disposição. E também compartilhar a sua experiência pelo grupo do Telegram ou deixar um comentário aqui no vídeo, tá bom? Então tenha um ótimo exercício e até amanhã!